Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o nosso Agente aqui na Fonte TV e hoje nós vamos conversar sobre comportamento. Como cultivar, como ter bons hábitos e largar os ruins que tanto nos atrapalham. Vou citar alguns exemplos de comportamento que geram as pessoas gostando de mudar. A alimentação, o sedentarismo, abandonar algum tipo de vício, como o tabagismo, mudanças de atitude inadequadas e por aí vai. Seja na vida pessoal, em especial na vida profissional, o processo da mudança é uma tarefa que o ser humano tem mais dificuldade de realizar. Mas isso pode acontecer? Lógico que pode. Como é possível alcançar essas transformações, essa mudança? Para tratar desse assunto, eu estou recebendo mais uma vez a psicóloga e coach Janete Schultz e a neuropsicopedagoga e neurocoach Kelly Marques. São as minhas convidadas de hoje e um minuto eu já volto com elas. Olha, não são todas as pessoas que conseguem levar seus objetivos até o final, não. Mas manter a disciplina é essencial para alcançar os desejos. E nessa reportagem temos algumas dicas. Confira. Todos sabem que não devemos devorar uma barra de chocolate quando estamos de dieta. O bom senso, os conselhos dos amigos não deixam dúvidas disso. Ainda assim, muitas vezes ignoramos todos os avisos e quando nos damos conta, a barra de chocolate ou aquele pedaço de torta já era. O mesmo acontece com nossas idas à academia de ginástica, nossas horas de sono e o trabalho que precisamos adiantar. Quando o primeiro desafio aparece, deixamos tudo para depois. Por que algumas pessoas desistem facilmente diante de um obstáculo? Este psicólogo explica o porquê desse comportamento. Algumas pessoas aprendem a ter uma educação voltada para ser um pouco mais persistente e um pouco mais determinado. Nós vemos isso em relação às crianças muito pequenas. Você tem 2 filhos, a gente tende a amamentar ou alimentar ou atender as necessidades daquele que chora primeiro. E a gente, sem perceber, nós vamos formando pessoas com um nível menor de determinação. Antônio Pina tem 67 anos e fuma desde os 13. Por dia são 2 carteiras de cigarro. O comentarista esportivo já tentou deixar o vício e há 2 anos atrás chegou a ficar 72 dias sem fumar, mas não conseguiu e voltou para o tabagismo. Ele conta que quer parar, mas falta determinação para isso. Tive um probleminha no coração, fiz um cateterismo, coloquei em stent, E consegui, foi a única vez 72 dias sem fumar. Aí depois eu voltei a fumar novamente. Este professor fala que encontrar uma motivação é o primeiro passo para se ter força de vontade. É importante a pessoa buscar na vida dela, se conectar, reconhecer aquilo que são as fortalezas, aquilo que ela naturalmente faz bem, aquilo que ela é vocacionada, a vocação diz do chamado interno que a gente tem a respeito de alguma coisa. Encontrando essa coisa que é a nossa vocação, a gente vai buscar fazer isso cada vez melhor e faz isso naturalmente. Milena Pires conseguiu firmar um objetivo e em 4 meses reduziu o peso em 14 quilos. A adoção de bons hábitos surgiu pela preocupação com a saúde. Hoje eu tenho muito mais energia, muito mais disposição, pratico atividade física e tenho mais qualidade de vida, muito mais. Rogério Borges também conquistou seu objetivo por meio da força de vontade, mas os motivos que o levaram a transformar sua vida foram diferentes. O empresário mudou de profissão em busca de qualidade de vida e mais tempo para o convívio com a família. Ele deixou a carreira em um banco e comprou um posto de combustível. E o ganho, eu acho que o principal foi para a minha saúde. Eu tinha problema de pressão, muito estresse e com essa mudança, com esse sonho que eu tive, que eu consegui atingir, isso tudo mudou. Para manter a disciplina em diferentes situações, algumas dicas podem aumentar a força de vontade. Faça uma agenda e controle o tempo para fazer o que é necessário. Com o horário estipulado, fica mais fácil organizar o dia a dia. Quando alguém com quem convivemos fraqueja, nossa tendência a desistir aumenta. Então, evite más companhias.
Imagine diferentes situações que podem levar a sabotar seus planos. Fica mais fácil preveni-las. Depois de tantos conselhos para alcançar a força de vontade, Antônio espera abandonar o cigarro. Eu acho que tenho que parar, eu sou obrigado a parar. A minha esposa fuma também, um atenuante muito grave em casa, os dois fumam, né? Mas pode ter certeza que essa entrevista vai me ajudar bastante e eu vou parar com esse cigarro, tem que parar. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo mais uma vez aqui no nosso programa a doutora Janete Schultz, que além de psicóloga, é neuropsicóloga e coaching, né? E a doutora Kelly Marques, que é neuropsicopedagoga e neurocoach, também aqui no nosso programa. E eu vou começar conversando com a doutora Janete para ela fazer uma explanação para a gente por que é tão difícil abandonar maus hábitos. Às vezes até a pessoa tem conhecimento, até porque hoje a informação chega mais rápido, de que é coisa ruim, né? Que é mau hábito, mas não dá conta de largar. Exemplo que passou aqui do nosso colega comentarista esportivo. Sabe que o cigarro faz mal, tem 67 anos, mas fuma desde os 13 assim mesmo, não consegue largar. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui, deputado, mais uma vez neste programa que tanto edifica essa sociedade goiana. Hábito, comportamento, trabalhar com mudança de comportamento é algo difícil porque comportamentos eles estão impregnados no repertório das pessoas. E por mais que elas saibam, por que é difícil mudar? Se não houver a conscientização, realmente uma motivação para querer, é muito difícil mudar. Então, a primeira coisa, não adianta o pai querer mudar, a mãe, a esposa, que o marido não fume mais, igual nesse caso, se ele não começar a tomar consciência de que há essa necessidade e quais os benefícios que trarão a ele se ele emitir essa mudança comportamental. Tem a ver com prazer também, não tem? Muito desses mau hábitos que nós todos temos, eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa que não tem um mau hábito, né? Pelo menos, mas tem muito a ver com prazer. Você come muito doce, apesar que faz mal, porque é gostoso, querendo ou não é gostoso. O cigarro mesmo, por incrível que pareça, para quem como eu nunca botou na boca um cigarro só, mas a explicação é claro, traz prazer, traz alguma coisa nesse sentido. Tem a ver com prazer também, porque parece que tem aquela brincadeira, né? Comida, a gente sabe como é que engorda a comida. Se a comida é gostosa, engorda. Se a comida é ruim, não engorda. Então, tem a ver com isso aí? Prazeres, né, bispo? Claro. Deputado, olha, os prazeres estão muito associados aos maus comportamentos, por isso até a dificuldade em deixar. Se a consequência, ela pode até ser ruim, um exemplo, comer, engordar, não é, doutora? Mas olha o ganho que ele tem na hora que está comendo. Muito. Por exemplo, a baixa da ansiedade. Muitos comem em excesso, não conseguem parar de comer, porque a ansiedade é baixa naquele momento. Então, está associado sim ao prazer. A droga é extremamente destrutiva, mas está associada ao prazer daquele momento. Aquela fuga que a droga dá da realidade, aquele viajar que o adicto relata, é o ganho que mantém a droga. Tá certo. Doutora Kelly, trazendo a senhora para a nossa conversa, como é que eu identifico que um hábito meu está sendo prejudicial à minha vida? Olha, eu acredito que o mais importante é conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que nos traz satisfação e o que nos deixa saudável. Então, dessa maneira, é possível se alimentar de maneira saudável, saborosa e ter o prazer, o êxtase de uma convivência. Vocês já perceberam que as nossas relações sempre são regadas a alimentos. E porque a nossa vida ela tem que ter sabor. E aí que está a diferença. Como conviver bem consigo, conviver bem com as pessoas e dentro de um sistema que nós sabemos que ele é totalmente compulsivo. Então, o que eu acredito que é muito importante é a nossa cultura. A nossa cultura, aliás, precisa mudar em muita coisa. Eu vou dizer um exemplo que precisa mudar. Gostar de estudar.
brasileiro geralmente não gosta, que é diferente, por exemplo, dos países europeus. Sim. E os países anglo-saxões, Estados Unidos, Canadá, eles têm uma política, uma vontade de estudar, né? Você veja por leitura de livro, né? Uma média nesses lugares é 2, 3 livros por ano. O brasileiro não chega nem a meio livro por ano e olha lá, né? E olha lá. Bom, gostar de estudar, como é que a gente imprime isso na nossa... O pessoal mais velho já é mais complicado, eu já estou querendo salvar a criançada. Como é que a gente imprime isso na criançada, doutora? O que nós temos, claro... Que é um excelente, bom hábito, né? A cultura empreendedora, ela é uma cultura que repassa de geração para geração. Hoje, nós sabemos que ela está no nosso DNA. E quando nós vemos os nossos pais que gostam de ler, nós percebemos e espelhamos. E é simples assim. Só que quando nós temos um olhar que é de cobrança, este olhar ele precisa ser sanado, porque o julgamento ele traz para nós uma desconfiança de quem eu sou. Então, para nós que trabalhamos com coach, a importância de estar perguntando para si quem eu sou, onde estou, para resgatar as nossas memórias e onde eu vou. Porque dessa maneira eu construo comigo uma relação que é de parceria. E aí a gente diz, o nosso jogo interno é um jogo de produtividade saudável. E isso a gente faz, por exemplo, eu amo salada, mas até hoje, quando eu como salada, na minha memória vem a boca boa da minha mãe comendo salada. Inclusive misturando feijão na salada. Pensa bem, para muitas pessoas diria, ai, como é isso? Mas ela misturava o feijão na salada e fazia uma satisfação manifesta tão linda que isso me contagiava. Então, esse contágio, ele age por espelho, mas para que ele aconteça, eu tenho que, primeiro, cessar julgamento. Segundo, desenvolver um compromisso. E terceiro, fazer com que a autoconfiança possa escolher livros que sejam de satisfação não só para a minha pessoa, mas, filho, este livro é interessante para mim. Será que você pode gostar? Então, aí a mudança de hábito. Eu, deputado, eu venho muito de uma linha comportamental cognitiva, é algo que nós imprimimos, inclusive isso é impresso nos meus filhos, a minha família. Se pais leem, o que é a tendência? Os filhos irão ler. Eu vou muito pelo comportamento aprendido. Somos frutos do meio. Nós, modelos. Nós nascemos, não somos apenas frutos do meio, né? Nós nascemos com uma predisposição genética, mas o que vai realmente determinar, o que vai realmente andar e fazer construções durante a vida são os modelos que nós temos. E quais os primeiros modelos? Pai e mãe. Filho, senta lá e lê. Aí o pai só vai para a televisão olhar jogo. A mãe só vai ler a revista Contigo. Um exemplo? O filho vai ler um bom livro? Como que nós vamos trazer estes hábitos? Uma boa dica comportamental que é bom para o telespectador estar ouvindo. Leve seu filho para uma biblioteca, uma livraria. Comece a ensinar o livrinho de pequenininho. Aquele desenho, aquela coisa linda. Leve ele a ter prazer. Aí eu vou muito agora junto, interagindo com a doutora Kelly. Realmente, você tem que levá-los a começar a gostar da leitura. Aí chega lá no ensino médio, tem que ler aquele tanto de livros para o vestibular, para o Enem, e chega lá e fala, não gosto de ler. Mas se de pequeno foi gestado esse comportamento, foi modelado este comportamento, então é muito importante nós pais, como modelos assertivos, estarmos imprimindo esse amor pela leitura. Porque da leitura, bispo, surgem o quê? Vontade de estudar, porque é livro. Você não descobriu ainda outra nova forma de estudar, a não ser livro, e entra na internet uma pesquisa, mas a base é livro, a leitura. É leitura. Mas só dar um exemplo positivo, eu costumo dizer que eu sou viciado, eu sou compulsivo em leitura, eu gosto de ler.
A minha média é totalmente fora. Eu leio 1 a 2 livros por mês. Eu sou um leitor compulsivo. Mas eu aprendi porque meu pai, quando eu era menino, além de gostar muito de ler, meu pai, ele comprou para mim, pelo menos eu tenho como a primeira, o start, né? Quando eu era menino, ele comprou a coleção dos livros de Frank Peretti, que era para adolescente na época, várias ficções. Eu, diga-se de passagem, não gosto de ficção, mas eu li tudo aquilo lá e a partir daquilo lá eu criei o hábito, eu gostei de ler. Agora, isso aí foi algo positivo. Agora, ter um hábito negativo que os pais passam por... Aliás, vários hábitos que passam. Por exemplo, pegando até o que a doutora Kelly estava falando ali, não adianta o pai dizer para o filho que a cerveja é ruim, que não deve beber, quando ele está bebendo a cerveja, fazendo uma cara deliciosa, né? Achando o máximo. Estou dando um exemplo, né? Que acho que acontece, mas, meu filho, não pode beber não, mas ele está quem entra ali. Né? Então, também, o pai passa hábito extremamente negativo. Tanto é que, geralmente, o pai gordinho, os filhos são gordinhos também, né? Estados Unidos a gente vê muito isso, deputado. Não, lá é gordão, não é gordinho. Não. Você chega na Disney e assusta. Eu falo, o pai gordão, a mãe gordona e o filho já tá rechonchudão. Verdade. Pois é, esses maus hábitos também é passado, né, doutora Kelly? Com certeza. E para nós, dentro dos perfis que nós trabalhamos, o primeiro perfil, ele tem que ser construído com foco na produtividade. E aí a individualidade é essencial, porque nós acreditamos que o foco não deve ser na patologia. E nós temos uma cultura muito forte que é de patologia. Tudo é patologia, né? Então, veja, nós estamos criando um caminho diferente, porque a partir do momento que nós olhamos o ser individual, natural e divino, nós temos um resultado diferente. Hoje nós já temos pesquisas que mostram que quando você tem uma expectativa com aquele cooperado, aquele funcionário, aquele gestor, aquela expectativa sendo positiva, ela traz uma autoconfiança que este funcionário ele é capaz de se superar constantemente. O contrário também é verdadeiro. Mudança de foco, não é? Eu agora acabei de ler um livro e estou fazendo um estudo sobre felicidade. Martin Seligman, um grande teórico comportamental americano, ele estudou 20 anos depressão. Ele é pai da teoria do desamparo aprendido, que é uma das formas de se adquirir depressão. E Martin Seligman tem 10 anos que está estudando agora e vem numa abordagem nova. Ele fala, eu não quero mais a patologia. Todo mundo já sabe, nós já temos descrito no DSM, né, que é esse manual diagnóstico americano dos transtornos mentais. Agora eu quero ver a felicidade. Como é que eu trago felicidade? E foi e mudou o foco. Tirou um pouco essa patologia da depressão. Gente, se a depressão nós já sabemos, como é então que eu vou instaurar a felicidade? E esse livro dele chama Felicidade Autêntica, traduzido no Brasil já. Ele vem colocando os passos para se adquirir mais felicidade. Porque a vida inteira a busca foi. Poxa, mas e a doença? A doença, ótimo, e precisava. Precisávamos de diagnósticos. Precisávamos ter um norte para trabalhar com pessoas que chegam para nós muito sofridas, muito adoecidas. E agora, então, vamos também trabalhar o outro lado. Como faço para aumentar a felicidade, aumentar a resiliência, aumentar também uma pessoa que vem com um transtorno que aparece muito para a gente, a procrastinação. Amanhã eu faço, eu depois de amanhã, e adivinha quando chega, deputado? Amanhã. Nunca, né? Amanhã. Não chega nunca, o negócio vai indo. E a vida desse indivíduo com procrastinação, ela vai ficando muito desorganizada e vai gerando transtorno de ansiedade. Aí o TAG, eu pego muito TAG no consultório, que é transtorno de ansiedade generalizada. Mas a vida tá uma bagunça. Não tem organização. Aí falando um pouquinho como coaching, cadê onde eu quero chegar? Quais os meios para eu chegar? Uhum. Aí que entra também um pouquinho do coach para dar uma... Já que estamos falando de coach, aí eu vou citar até um livro que eu estou lendo, já que eu estou falando de leitura, que é do Daniel Goleman, colegas de vocês. Sim. Aí, fenomenal, gostei muito do Inteligência Emocional. Isso, e agora eu estou lendo o Foco, né? O
foco, colocar a cabeça, concentrar. E aí, quando eu estou lendo esse livro, eu lembro do versículo da Bíblia que fala que aquele que Deus preserva em perfeita paz é aquele cujo propósito é firme. Ou seja, aquele que tem foco tem paz. Né? Aquele que tem foco tem paz. Por que é tão difícil as pessoas focalizarem algo na vida e ir embora desse algo? A pergunta para as duas aí. Falta treino, viu, doutora? Eu acredito. Como falta ensinamento, não só da própria família, como a própria escola. Algo que me chama a atenção. Até hoje no Brasil, isso nos Estados Unidos existe, na Europa existe, mas no Brasil nós não temos alguém, uma disciplina que ensine nossos filhos a trabalhar com dinheiro desde pequenos. Se não somos nós ir lá, alguns pais heróicos, abrir poupança, começar a ensinar cofrinho, não há uma disciplina. Então você vê que nem a escola não está preparado para treinar, para ter foco. 16 matérias no ensino médio. Eu sei porque eu tenho um filho passando por isso. Ele não sabe, tem horas, o que estuda verdade, primeiro. Verdade. Aí nós precisa de uma reforma educacional urgente, deputado. no Brasil. Urgente. Você que está indo realmente para novas paragens. Urgente. O ensino médio, o aluno fica perdido. 16 matérias. O que eu estudo primeiro? É só você... Como é que vai saber? É só você. Até que a doutora que é pedagoga também sabe melhor do que eu. Mas você tem 16 matérias, 20 matérias no segundo grau, uma pessoa que tem aptidão para humanas, ele vai aprender aquelas fórmulas de física, estou falando de experiência própria, tá? Para passar de ano. Né? Ele hoje, eu que sou totalmente da área de humanas, tem 2 cursos superiores na área de humanas, não sei as fórmulas de física que eu lembro, é aquela da decoreba. Né? Até porque não se aplicou em nada na minha profissão. Na minha vida, com certeza, mas na minha profissão, em nada. Precisa, doutora, de uma reforma educacional aí, porque, por exemplo, pegando o exemplo dos Estados Unidos, que eu tenho muita admiração por muita coisa lá que a gente poderia aprender, né? Parar com esse preconceito as garras do Império Americano, imperialismo, parar com esse negócio aí. Tem muita coisa que a gente podia aprender lá mesmo, identifica o que o menino quer, o que a menina quer. A área dela é biológica, então, peraí, vamos investir tudo nela na área biológica. A área dele é exatas, vamos investir tudo na área exatas. É lógico que tem aquele conhecimento básico. Está precisando disso aqui no Brasil? Com certeza. Agora, acho que não é só no Brasil, né, gente? Nós temos uma série de influências latino-americanas, uma série de influências europeias e que são altamente produtivas. Mas nós precisamos ter o foco no ser que aprende. Então, que seja o ser humano, ele tem que aprender a aprender. E quem tem deixado disso somos nós, mas não tem que ter nossa gosto, estrutura. Doutora. Não tem que ter gosto. A gente não tem que dar um jeito. É uma pergunta que eu faço. Por exemplo, hoje tem remédios para neném, para criança, com um docinho. Sim, para ele experimentar e não chorar. Para tomar o doce. Quando eu era criança, meu Deus do céu, falar de remédio era um desespero. E o pai tinha que enfiar. Hoje não, meus filhos tomam remédio até com cara boa. Por que eu estou falando isso? A escola não devia ser mais atrativa, mais simpática, para que a moçada queira ir para a escola? Não é um desafio que os profissionais da área, e aí tem que tirar político, tem que botar profissional da área, e o político tem que submeter nisso aí. Né? Ficar botando político para ficar dando palpite não adianta, tem que botar profissional que entende, que estudou a vida inteira para isso, e aí depois o político pega e compra a briga. Fazer uma forma que a meninada vai gostar de ir para a aula? Certeza, e acredito que a partir do momento que a gente constrói uma cultura em casa, um dos nossos filhos consegue sobreviver em qualquer lugar. Voltamos para o ambiente familiar. Não é, doutora? A importância. E tem os estudos, Gustavo Iosp, né? Os estudos, ele sempre nos demonstra, ele sempre nos traz nas páginas da Veja. E eu gosto muito de ler porque é o homem mais antenado do Brasil na área de educação. Ele está sempre trazendo novidades de fora. E ele fala e nos traz as pesquisas que quanto mais nível escolar os pais tiverem, mais nível escolares os filhos terão. Mais os filhos terão acesso. Aí caímos novamente na família. Se realmente esses pais buscam, eles estudam, eles se preparam mais,
claro, o filho vai ter tendência a sobressair-se muito mais. Entre aspas, o filho chegará muito mais longe aonde o pai chegou, porque já havia uma base. Onde não se é focado o estudo, não é mesmo, doutora? Nós que estamos sempre trabalhando com isso, não é focado, não é... E aí o deputado nos perguntava agora sobre foco. Não adianta. Foco nós temos que sistematizar. Hora é hora, dia é dia, agenda é agenda. Ah, hoje não vai ter agenda. Não tem. Feriado. Aí nós vamos num feriado. E mesmo assim tem dias que tem que estudar em feriado porque a prova é no dia seguinte. Então, esse foco que você nos perguntou há pouco, deputado, ele precisa ser sistematizado, ensinado, trabalhado e eu vou além, reforçado. Porque quando ele é reforçado, realmente vai-se com prazer. E essas escolas nossas hoje precisariam, não é, doutora? Sim, de muitas mudanças. Com certeza. Nós acreditamos que essa família, ela precisa estar em harmonia, logo todas as escolas estarão em harmonia. Vamos pensar a seguinte situação. O relatório da Unesco traz para nós que é a fundamentação do nosso trabalho com foco em talentos. Como ter a percepção de uma digital humana que respeite de maneira natural cada ser. Então, veja, cada filho, eu tenho 2. Cada filho, um é diferente do outro. Eu preciso conhecer, isso, né? E é mágico isso, né? O potencial de desenvolvimento e não só querer que cada um adquira conhecimento específico para... Porque a partir do momento que ele me vê estudando, ele pode não gostar da área de neuroaprendizagem, mas ele vai dizer, nossa mamãe, que interessante, eu quero fazer a área de direito, mas eu quero ter esse conhecimento que você tem. Logo está no DNA. Mas o nosso foco tem que ser no aprender a conhecer, conviver, fazer e ser, com respeito à individualidade de cada pessoa. E o que eu acho mais interessante, todos nós, dentro da área clínica, a gente percebe que cada pessoa tem a sua maneira própria de atingir os seus resultados. Sempre. E precisamos trazer esse espelho, porque é aí que nasce o coach, a necessidade de simplesmente interferir o mínimo possível. E nós estamos interferindo todo o tempo. Hoje nós temos pesquisas que mostram que quando a mãe ou o pai ou o responsável deixa essa criança na escola e fica preocupado com essa criança, mas será que ela está bem? Será que ela está protegida? Será que ela não está insegura? Quem está insegura? Sou eu. E isso acompanha e é capaz de contagiar os nossos filhos. É isso que eu ia falar. Transfere essa ansiedade? Transfere. Comprovado cientificamente. Cientificamente. Hoje a ciência diz efeito placebo às avessas. Então é possível a gente organizar hábitos com a autoconfiança. E se eu tenho, por exemplo, nós temos pesquisas que mostram que se tem alguém aqui ao meu lado pensando a resposta correta é a letra tal, ela só pensa. E eu sou capaz de perceber e não sei por que responder a resposta que ela me indicou. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o cérebro, que é trio de visão. E este cérebro, ele tem sentimentos em potencial, ele tem pensamentos em potencial e ele tem atitudes em potencial. Eu tenho que cada vez me autoconhecer para poder refletir um comportamento saudável. O contrário também é verdadeiro, porque quando nós refletimos comportamentos que não são saudáveis, não adianta eu falar, filho, não vá por este caminho. Porque a minha decepção ou a minha influência sobre ele é tão grande que eu acabo contagiando um comportamento de maneira em que eu não tenho consciência. E isso é muito sério.
Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu estou entendendo a importância do autoconhecimento, né? Se a gente fizer um resumo, é o seguinte: você se conhecendo, você sabe como enfrentar os seus limites, você sabe como colocar a bola para frente e por aí vai. Então, vamos supor, doutora Janete, depois a doutora Kelly, por favor, também, vamos supor que quem está nos assistindo agora detectou através do autoconhecimento que tem maus hábitos. É que não é difícil as pessoas perceberem que tem algum tipo de mau hábito. Como mudar? Qual é a iniciativa que a pessoa pode tomar prática de dizer assim, não, depois da decisão, acho que parte da decisão, mas depois da decisão que ela pode fazer para começar a mudar, a começar a ter um bom hábito na vida dela? Primeiramente, essa pessoa tomou a consciência de que o comportamento é inadequado, que não está fazendo bem a ela e nem à sociedade, nem aos que vivem perto dela. Depois dessa tomada de consciência, você viu que partiu de um comportamento, né, interno. Ela entendeu, ela quer, não é a mãe que quer, não é a esposa. Qual é o grande problema em casamento? A mulher quer que o marido muda e o marido ainda não entendeu que ele tem que mudar mesmo, porque não está fazendo a família feliz. Então, depois que tomou essa consciência, entendeu, partir então para as mudanças do comportamento realmente. Falar, o que eu posso fazer? E aí, muitos casos, tem que buscar ajuda psicológica mesmo. Não existiria. Para que então que a gente estudaria tanto, trabalharia tanto, para quê, não é? E tem casos que a pessoa, comportamentos menores, que não tem uma dimensão já tão grande de estrutura, e resolver e trabalhar o que realmente precisa. É esse meu foco, eu preciso mudar esse comportamento? Então tem que deixar, tem que descobrir também o que é que ele está ganhando com aquele comportamento. E aí fazer essa mudança e muitas vezes até ele coloca outros ganhos. Por exemplo, perder peso. Eu antes ganhava em baixar a ansiedade comendo, mas eu vou ganhar saúde. Tomar essa consciência, começar a mudar. Depois que emagrecer, botar uma roupa que uma serve, roupa. vai ficar troca feliz. A calça do 46 pro 44, depois pro 42. Começa a trocar o jeans. Pensa numa coisa que faz a mulher feliz. Mas veja, essa felicidade ela não pode ser momentânea. Essa felicidade ela tem que ser com base em metas continuadas. Então, veja... Senão vai vir frustração. Vai vir, por quê? Porque hoje nós temos a anorexia e a bulimia e a vigorexia, porque são 3 pilares de pessoas que estão constantemente insatisfeitas consigo. Porque ela tem foco ou no passado, porque aí ela atinge a depressão, ou ela tem foco sempre no futuro, porque aí ela vive de ansiedade. Mas quando a gente tem olhar para o nosso hábito hoje, hábito, vamos dizer, o primeiro do nosso hábito que nós organizamos é a própria respiração. Então, tem clientes que dizem, mas eu nem percebia que eu respirava. Realmente, esse respirar, ele tem que ser feito com gratidão. A partir do momento que ele respira bem, gente, ele toma a água com qualidade, a memória, o foco, a atenção, ela é cada vez reorganizada. Parece simples e é muito mais simples. Quando a gente toma, no mínimo, 3 litros d'água. Ah, eu não tomo nenhuma, Kelly. 1 litro de água é o meta 1. 2 litros, meta 2. 3 litros, meta 3. Mas isso eu não posso ter como base você, nem você. Eu tenho que ter como base a Kelly ontem. Porque a partir do momento que eu organizo, respiro com qualidade, eu consigo me organizar diante de qualquer desafio e eu avanço. Mas eu também consigo estabelecer metas simples. Tem crianças que dizem pra gente, e ela não come fruta, minha mãe, por que eu vou comer fruta? E a gente trabalha com essa situação. Vamos fazer uma salada de fruta, porque o seu cérebro precisa captar qual é essa fruta que ele comeu há 1 semana atrás, há 1 mês atrás. Então, qual é a quantidade de fruta? 1 fruta por dia, meta 1. 3 frutas, meta 2. 5 frutas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, meta 3. Então, precisamos organizar desde respiração
alimentação, sono. Vocês sabem que a grande maioria das mulheres só dormem com efeito de medicamentos. O que a criança vai estar aprendendo disso? Automaticamente ela percebe, se eu dormir, minha mãe sai de perto de mim. Isso quer dizer, então, gente, nós temos crianças na clínica com 1 ano que manipulam pais. Lideram, né? Mais chique, né? Eles lideram pais na hora de comer, na hora de dormir e na hora que eles querem sentir afetos, estar presente. Eu digo, todos nós estamos juntos na condição de nós desejamos ser amados e nós desejamos ser reconhecidos. E para isso, nós somos capazes de mudar qualquer hábito, desde que tenha como metas 1, 2, 3. E foco nessas metas. Então, você viu a importância do foco? Então, não adianta cumprir. E precisamos estabelecer, Bispo, prazos. São importantes. Agora, nessa semana, nós vamos implementar isso. E sempre começamos pelo comportamento mais fácil de ser mudado até o mais difícil. Precisamos hierarquizar isso. E então vamos trabalhando 1 a 1 e sempre pontuando o que você ganhou com essa mudança, o que melhorou na sua vida. Isso é muito importante estar trazendo. No caso de criança, o pai parabenizar também, parabéns, incentivar, motivar. Valeu, isso, chama o reforço positivo, Bispo. Né? Isso tudo faz muito bem. Então, se faz bem pra gente, quando a gente faz uma coisa tão positiva e recebe, né, elogios por isso, não vai fazer bem para a criança? Isso, né? Reforço positivo sempre precisamos, após um comportamento adequado que foi emitido, após uma mudança que a pessoa quis e conseguiu, nós temos a obrigação de reforçá-lo positivamente. O hábito, né? É o hábito. Porque aí é uma mudança de hábito. E essa mudança, ela tem que ser no respeito aos talentos. E aí vamos voltar na parábola dos talentos. Então, se eu recebi um quantum de talento, nós temos que treinar para poder estes talentos cada vez serem multiplicados, exalados, contagiados. E aí a gente diz, nós precisamos de inspirações. E essas inspirações são as outras pessoas que estão diante de nós, fazendo atividade física e se sentindo bem, fazendo leituras, produção de livro e se sentindo bem, fazendo um sorriso. Vocês sabem o quanto um sorriso numa empresa muda todo o ambiente. O quanto, vocês sabem que nós temos pesquisa que mostram que quando o marido está chegando, se a esposa está preocupada, onde é que ele estava? O que é que ele estava fazendo? Com quem é que ele estava? A hora que ele chega, ele é capaz de sentir, não precisa nem chegar, né, gente? Nós temos o estresse vai estar no ar. Já está no ar. Nós temos isso com relação aos animais, não é verdade? Os nossos animais sabem o momento em que nós estamos chegando. Isso não é mágico? É lindo, né? Ok, deixa eu só apresentar. Aqui eu ganhei alguns presentes, mas vou apresentar todos da doutora Kelly aqui, mas esse aqui é o lançamento dela, que ela escreveu junto com a doutora Paulene Cardoso, que está também nos dando a honra de visitar-nos no programa. Aqui, ó, pega aqui para mim, ô Zezé, talentos que transformam hábitos, está aqui, também até nesse sentido, né, doutora, de ajudar a criançada a ter bons hábitos, né, a se desenvolver nos seus talentos, está aqui. Os outros presentes que eu ganhei, o Manual da Neuroliderança de A a Z, da doutora Kelly Marques e colaboradores, pega pra gente aí, tá? E grandes mestres ensinam como estabelecer e alcançar resultados extraordinários. Esse aqui a senhora faz parte do... Sim, eu estou com um artigo apresentando o neurocoaching. Aqui, ó. Olha que bacana. Posso estar dizendo dos nossos lançamentos e convidando a comunidade? Fica à vontade. Nós temos, então, esse livro que é um sonho, construído comigo e a doutora Paulene, que é uma pessoa que eu amo muito, e nós temos uma missão. E essa missão é realmente de poder trazer inspirações para as pessoas que acreditam que o ser humano ele é divino.
ele é maravilhoso e ele é capaz de superar-se todo o tempo. Então, a semana que vem, no dia 8, nós lançamos ele na Clínica Cell, que é uma clínica que nós temos como honra da doutora Luciene, e nós vamos estar lá fazendo 40 anos da clínica e uma homenagem a 4 anos do nosso trabalho e 40 anos de famílias que estão construindo hábitos saudáveis. Ok. Dia 10, na FENAC, no Flamboyant. Dia 15, no Bougainville, na Nobel. E dia 17, nós queremos convidar todos vocês para a Fundação Bradesco. E lá nós vamos estar oferecendo essa cartilha para 900 crianças da Fundação Bradesco. Que faz um trabalho espetacular, diga-se de passagem. Doutora Kelly Marques, que é neuropsicopedagoga e neurocoach, obrigado pela participação, foi um prazer tê-la conosco hoje. Eu que agradeço. Doutora Janete Schultz, que já é a nossa psicóloga oficial aqui do programa, neuropsicóloga e coach também, obrigado pela participação. Deputado, obrigada. E lembrando sempre como esse programa ajuda essa sociedade goiana. Quando alguém precisar de mudança de comportamento, não é? Não adianta o outro dizer, o outro berrar. Realmente vamos levar, né, a consciência e como a leitura ajuda e vamos estar incentivando os nossos, dentro da nossa família, com este comportamento que realmente pode haver aí uma transformação não só na família, mas se estender a outros lugares também. Boa noite. É aquele negócio, né? Empurrado é mais difícil, agora puxado as pessoas vão. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã a gente está de volta com nossa gente para você.